Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Negócios e Carreira. Então vamos continuar esse bate-papo maravilhoso aqui com o nosso querido Orlando Pavani e o nosso amigo Douglas Camilo. Olha que frase interessante que a Rose Godoy nos manda aqui através do Facebook. Peter Drucker. A frase do Peter Drucker ainda continua sendo muito poderosa. As pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Não, mas isso é verdade. Faz tempo. Isso é verdade. Vou perguntar pro Pavani. Pavani, isso é verdade? O que você diz? Faz tempo. Faz tempo. E o pior é que mas faz tanto tempo, cara. E o problema é que as pessoas são demitidas pelos seus comportamentos e acham que foram injustas com elas. Exatamente. Me ferraram, que me lascaram você, bicho. Você tinha que ser demitido mesmo, porque você é um saco de conviver. E as pessoas, e aí é o convite, é aí que existe a olho de tigre, né? A prova mais skills. Para aperfeiçoar esse cara, para que ele entenda que ele não merece muita coisa que ele deseja. A primeira lei desse livro aqui mostra uma coisa que eu chamo de lei do merecimento. Todo mundo acha que merece todo o seu sonho. Não merece. Se você não conseguiu alguma coisa que você deseja muito ainda, é porque você não merece. Porque se você merecesse mesmo, já era teu. Já era teu. Mas como não mereço? Você quer emagrecer e continua comendo como está comendo? Então você não merece emagrecer. Pensa o que você não fez ainda para realizar o seu sonho. E aí você vai ver que tem um monte de coisa que você não fez. E aí as pessoas precisam entender. Se você foi demitido e não entendeu por quê, para pensar. É comportamento. E ele não enxerga isso. Me ferraram ali. Ninguém te ferrou, meu irmão. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: fulano me irrita. Não é fulano que te irrita. É você que se irrita com fulano. Fulano só consegue te irritar porque você dá esse poder a ele. Se você entender que é você que precisa se tratar para não ser irritado pelo fulano, muda completamente a história do jogo. Porque é você que tem que parar de dar o poder do outro cara te irritar. Cabe a você não deixar isso acontecer e não ao outro. E uma coisa tão profunda que é isso, vamos entender o seguinte, olha só, trazendo para o que a Bíblia diz, né? No direcionamento que é para a Santa Ceia, a orientação que é dada diz assim: você que tem alguma coisa contra o teu irmão, examine o teu coração, não é? Exato. Peça perdão para ele e toma a tua ceia. Ou seja, cara, olha para dentro de você, nossa, eu tenho algo contra alguém. Vai lá e peça perdão a alguém, você pode tomar. Ou até mesmo para levar a oferta, tem que levar a oferta, puxa, mas examine o teu coração, como que tá? A própria Bíblia, ela fala o tempo todo para voltar para dentro. E se você pegar lá, trazendo para Salmos, sonda, meu Deus, o meu coração, vê se existe em mim algum caminho mal, algo mal, né? Davi falava: Senhor, coloca guardas na minha boca para que eu não fale algo para machucar o outro. Então, o contexto cristão, o contexto bíblico, já é um comportamento voltado para dentro, né? A oração do Pai Nosso também era voltada de um relacionamento com Deus, comigo, com os outros. E aí as pessoas vêm trabalhar no mundo corporativo, não sabem se relacionar. Aqui nós temos dentro dos nossos canais aqui muitas pessoas evangélicas que confundem isso. Depois você pode falar como serão os próximos programas, quem é convidado. A gente vai começar a desmistificar as coisas, né? Então nós vamos interagir com o pastor, com a psicóloga, com o administrador, né? É a lei da elasticidade. A gente vai praticar a lei da elasticidade. A lei da elasticidade é uma lei do livro que fala uma coisa muito importante. Compartilha ela. É uma lei muito dura de executar, mas se você não pode contrariar ou criticar uma coisa da qual você não acessou. Então, por exemplo, se eu colocasse, para ser bem paradigmático aqui, vamos imaginar que tivesse um livro chamado A Estupidez de Acreditar em Cristo. Olha que coisa maluca, me perdoe aí, mas é apenas um exemplo, tá? Se tivesse esse livro, quem tem que ler esse livro? É o evangélico, é o cristão. Por quê? Porque ele tem que acessar o contraditório para poder destruir o contraditório. Agora, destruir o contraditório antes de acessar o contraditório é comodismo intelectual. Exatamente. E aí você tem que ter a coragem de ler o livro e ver o que acontece, porque você corre um risco de ler o livro. Vai que tem um argumento forte lá. Você tem que correr esse risco. Agora, o que não pode é não correr o risco e ficar inelástico. A elasticidade é um pressuposto do século XXI. Ou você tem elasticidade ou você não serve. Ou você tem performance ou você não serve. Não adianta mais você falar que você fez o curso, o tal diploma. Não adianta nada, queridão. Qual é a diferença? Frases, né? Frases são
resumidoras de tudo, né? Qual é a diferença do cara que sabe ler e não lê? Do cara que nunca aprendeu a ler? Qual é a diferença do cara que sabe ler, mas não lê, não gosta de ler? Sabe ler. Do cara que nunca aprendeu a ler é nenhuma, queridão. Não adianta você saber fazer uma coisa se você não faz essa coisa. Uma criança, por exemplo, quando vê uma tomada, ela criança, ela bota o dedo na tomada e leva um choque. Aí ela aprende que, pô, é melhor eu não botar o dedo de novo nessa tomada, eu vou levar outro choque. O medo é algo aprendido, não é uma coisa genuína. Então ela aprende, mas ela primeiro lutou, ela enfiou o dedo lá e se submeteu ao processo. Aí ela viu que dá choque e ela não faz isso. O que o século XXI fez? A gente inverteu isso aí. A gente foge primeiro e luta depois, ou nunca luta. E aí, o que a gente consegue se a gente fugir o tempo inteiro? A gente consegue ser feliz. E a felicidade está longe de ser o pressuposto mais amplo do que é bem-estar e estar bem. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, o importante é ser feliz. Não é não, querido, o importante é ser pleno. E o que é plenitude e o que é felicidade? É difícil explicar, mas eu acho que é relevante aqui. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de ir em cemitério. Então o que eu faço? Subtrair isso da minha vida e vou ser feliz, porque eu tenho direito de me respeitar, eu não gosto de cemitério. Aí, já que eu subtraí alguma coisa para ser feliz, eu vou subtrair quantas coisas eu quiser. Eu não gosto também de ir no hospital. Então tá bom, defino a vida, eu não vou no hospital para ser feliz. E aí começa, eu não gosto de pagar imposto. E eu subtraio pagar imposto para ser feliz, eu não gosto de respeitar as pessoas, eu estou subtraindo. Percebe que é fuga? Toda vez que eu consigo a felicidade e tem como condição eu subtrair uma experiência, eu estou em fuga e eu consigo ser feliz. Como que você consegue a plenitude? É quando você para de subtrair, quando você enfrenta. Eu não gosto de trânsito, mas eu preciso aprender a lidar com o trânsito. Verdade. E uma forma de subtrair o trânsito, o que seria? Ia ser bacana você compartilhar. Vai pro interior, Vai pro interior. Não é? Aí, não aguento mais. Daqui a pouco o trânsito vai chegar no interior, você vai se ferrar de novo. E agora? Porque você não aprendeu, você não lutou contra essa experiência, esse mal-estar. E aí o que acontece? E a plenitude, querido, é uma palavra que existe nos segmentos religiosos muito claramente. A plenitude, querido, é quase como você não precisasse ser feliz. Quando você é pleno, querido, pode te tirar dinheiro, você está bem. Pode te dar dinheiro, você está bem também. Pode tirar o que você quiser, nada te tira do eixo, meu irmão. Isso é ser pleno. É você saber que você pode exatamente tudo até o seu limite. Né? Não dá também para prometer que você vai conseguir qualquer coisa na vida, porque não vai. Se eu prometer para um peixe que ele vai subir em árvore, ele não vai. Não é nem uma palestra motivacional. Nem uma palestra motivacional. Coloca no peixinho lá no aquário, você consegue. Você vai subir. Eu acredito em você. Hoje existe muito isso, essa síndrome de você eu posso tudo. É uma enganação lascada. Se você é um peixe, querido, você não vai subir na árvore, mas você vai nadar bem pra cacete. Isso. Pode até enfrentar um tubarão. Pode até enfrentar um tubarão. Agora, subir na árvore você não vai. E eu não vou te enganar, esses cursos de multidão que tem por aí, que tem um monte, né? Falando que você consegue tudo. Yes, hip, hip, urra. Não vai. Não vai. A vida é dura, meu irmão. Você tem limite, eu também tenho um limite. Cada um tem um limite aqui. Mas eu preciso chegar no meu limite. A gente está muito distante do limite da gente. E é isso que não dá para assumir. Entre o zero e a limitação é aqui a zona de excelência, que a gente fala aí, o que der, nada de braçada. Agora, da limitação até o limite, a gente chama de zona da mediocridade. E aí eu não entro, eu faço a vida inteira sem entrar aqui. Toda vez que você invade a zona de mediocridade, você sai da zona de conforto, você aumenta a sua zona de excelência e diminui a sua zona de mediocridade. É isso que a gente faz. Quando a gente avalia uma pessoa e dá o feedback para ela, que muitos vão entender como feedback, desculpa. Tem o feedback e tem o feedback, mas o que é o feedback? Eu diria, é o maior presente que você pode receber, é o feedback. Porque é o momento de você falar assim, é verdade, preciso melhorar nesse sentido. Você sabe uma coisa que eu sempre digo? O feedback, as pessoas dão muito errado o feedback. Feedback, eu não posso falar para você assim, eu dou um curso de feedback e tem uma coisa que eu falo que as pessoas ficam paradas assim. Proibido falar adjetivo. Porque quando eu falo um adjetivo, eu julguei você, eu não te dei um feedback. Eu falo, você é arrogante. Bom, isso é adjetivo, não pode. Agora, se eu acho que você é arrogante, eu tenho que fazer você concluir essa palavra. Por exemplo, eu te acho arrogante. E eu não posso falar isso, porque se eu falar isso é um julgamento. Mas eu posso começar a perguntar assim, por que você não me cumprimenta? Das 246 vezes que eu cruzei com você, 230 apenas você nem olhou na minha cara. Certo. Por que todas as vezes que eu te convido para almoçar, você renega? Porque, e aí eu vou falar fatos, ok? E aí depois de eu falar vários fatos, eu falo assim, qual é o nome disso? A pessoa vai falar assim, e ela vai falar resignada.
Uma coisa é eu falar fatos e você concluir que isso é arrogância. Outra coisa é eu te chamar de arrogante. Você fala, quem é você para me chamar de arrogante? E aí quando você conclui que você é arrogante, isso é resignado. Você fala, pô, e eu pergunto, por que você acha que você é arrogante? Aí ele vai falar assim, porque meu pai era comigo. E aí ele encontra a causa, e aí ele encontra o trabalho que ele tem que fazer dentro dele para melhorar como ser humano, como melhor pai, melhor tio, melhor dono de cão. Percebe? A gente quer botar o dedo no outro e falar, você é isso, você é aquilo. E a ideia é você reúna fatos, coloque os fatos e pergunte o que é isso. E a pessoa vai falar a palavra que você queria falar, e com resignação. Entende? Entendo. Dentro das empresas hoje que a gente visita, né, eles também acompanham, eu também acompanho bastante empresas que nos recebem com carinho, né? E por quê? Porque a coisa já anda meio caindo para lá, para cá, justamente por causa disso que você disse. A questão do feedback, a questão com o empresário não conversa muito com o seu colaborador. Douglas. Eu não converso nem com a mãe, com a filha, para conversar com o colaborador. Então, presta atenção, gente. Douglas, essa questão de a gente chegar dentro da empresa, diagnosticar a empresa, né? E falar assim, falta vocês caminharem na mesma linha tênue de sempre. O que você me diz dessa questão do empregador e empregado andar na mesma linha para que chegue ao objetivo? Primeiro ponto é a maturidade, isso eu também aprendi com o Pavani. Eu aprendi tanta coisa com o Pavani. Nós aprendemos. Mas eu aprendi demais da conta. Eu aprendi mais. Porque o Pavani, ele diz o seguinte, porque como consultor, 20 anos, eu quero impor o meu trabalho também, que não sei o quê. E aí um dia numa palestra lá no MEG, ele falou assim, o cliente tem que ter maturidade para ver se ele merece ser, de fato, o seu cliente. E eu falei assim, mas peraí. Então, e caiu a minha ficha em relação a isso, porque eu gastava uma energia tão grande para convencer um outro para que é importante ele fazer aquilo na empresa dele, ele não merece melhorar a empresa dele. E aí, tem que quebrar. Tem que se lascar para aprender na rua, porque o amor ensina menos do que a dor. Que é uma pena isso, né? Mas é uma verdade absoluta, a gente aprende isso em neurociência. Você vai aprender muito mais num velório de alguém que você perdeu na formatura do que esse alguém. Dor é muito mais professora do que o amor. Devia ser o contrário, né? Não é. Eu tenho um amigo nosso, deve estar online aí agora, né? Um dia ele falou assim, ele trabalhava numa grande empresa aqui na cidade, grande empresa. Mas não adianta ser grande em estrutura, em faturamento, em arrogância, não é? Se não sabe se relacionar. A menina, ele estava lá ministrando uma atividade, aplicando a atividade, a menina chega na porta e chama ele, tá um envelopinho. Toma o envelopinho. Cara, não é advertência. Ele não foi advertência, ele tomou a advertência e ele abriu, mas o que é isso? Entregou e saiu correndo. Então, olha só, isso é imaturidade. Agora vem cá, a advertência ser por escrito, a assinatura é só para registrar o momento. Já teve vez no meu escritório, Marcelo, quando eu estava no escritório ali na Tiradentes, eu atendia já pessoal do restaurante. Os donos do restaurante mandavam para eu conversar com as mulheres. Né? Provavelmente comportamento. Chegava atrasado, comia doce de leite, essas coisas, né? Enfim, e eu conversava, e eu ouvia bem, conversava tal, a pessoa chegava lá pisando duro, né? E a minha sala era longe, e eu lembro que eu tirava tudo do computador, vai que o povo quebra tudo aqui, vai saber o que acontece, né? Deixava minha mesa limpinha. E aí eu conversava com a pessoa. Na hora que eu conversava, explicava, fazia perguntas, deixar a consciência dela julgar. Isso que é bacana no coach. O coach verdadeiro, ele só faz pergunta. O coach que opina, ele não é coach. Ele pode ser consultor. Se você pergunta, como eu devo fazer? Aí é consultoria. Agora, o coach, ele pergunta, mas como que a senhora se comportou? O que a senhora fazia? Em que momento que foi? Como que ele reagiu? Perguntas, ela toma consciência. E aí a pessoa assina o documento simplesmente para deixar registrado. E ela me abraçou. Ela tomou uma advertência de 3 dias e saiu toda feliz. Aí a minha equipe falou assim, que a mulher chegou toda brava. Falou assim, o que aconteceu com ela? Que ela saiu toda alegre. O que você fez com ela? Deu advertência, deu uma suspensão de 3 dias com ela. Quando existe um bom diálogo, uma maturidade, as pessoas crescem. Não é? Então, agora se eu não estabeleço o diálogo e só vou formalizar pensando numa justa causa, eu sou imaturo, porque a ideia não é demitir as pessoas. Como você explica isso, essa ideia de demitir alguém? O que eu perco com isso? Não adianta. Quando você demite uma pessoa comportamentalmente ruim, essa pessoa também é tecnicamente não tão ruim. E aí você perde também o capital intelectual quando você demite o cara. Não é o melhor caminho. Aí quando você contrata, você vai contratar o cara tecnicamente ruim e comportamentalmente tão ruim quanto. Quer dizer,
Não adianta. E aí é o papel das organizações de ajudar essa pessoa. Porque demitir, você está fazendo um dane-se para essa pessoa. Exatamente. E é papel das organizações resgatar o cidadão. Esse cara precisa de ajuda. Ele não sabe que precisa de ajuda, mas ele precisa de ajuda. Ele não precisa de um curso técnico para saber operar a máquina. Ele precisa de uma reestruturação de vida. E as empresas, às vezes, não pensam nisso. Isso é um problema dele, não é problema dele, é problema da empresa. Gente, que conversa sensacional que a gente está tendo. Olha só que essa nossa colaboradora aqui falou para nós aqui no Facebook, tá, gente? Tatiana Inácio, ela fala assim, experiência promove crescimento. Claro. Concorda? É a única coisa que promove crescimento, é vivência. É o que eu chamo, existe a pedagogia, que é a forma de ensinar uma criança. Existe a andragogia, que é uma forma de ensinar um adulto. Agora existe a hemotopedia, é um termo novo criado por um cientista carioca chamado Dr. Luiz Machado. Hemotopedia é o aprendizado pelo sentimento. Uma coisa é você entender o que eu estou falando. E você fala assim, entendi. Outra coisa é você sentir o que eu estou falando. Aí você fala, puta, o que esses caras estão falando, cacete, puta merda. E aí você fala, sabe, aconteceu um troço dentro de você que você quer contar para alguém do lado. Vem cá, chama aí o cara. E aí você fala, olha o que ele falou. E, sabe, é um regozijo interno. Isso é hemotopedia. Hemotopedia é sentir o aprendizado e não entender o aprendizado. É uma outra dimensão de sacada. É aquela coisa que você não aguenta. Meu Deus, o que esse cara disse, o que essas coisas estão sendo faladas. E isso é diferente de sentir, entendi, legal. Isso eu já sabia. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso não é hemotopedia. Hemotopedia é quando você fala assim, velho, sensacional. Isso que falta para as pessoas. Isso faz, de fato, a gente melhorar como ser humano. Exatamente. E quando faz isso, acontece um remorsinho. Nossa Senhora, eu nunca pensei que eu não merecia emagrecer. Eu nunca pensei, sabe? São coisas que... E é comportamento, velho. É comportamento. Se eu pudesse, se eu fosse presidente da República, eu faria todo brasileiro ficar um mês fora do Brasil. Eu teria outra população voltando. Cultura. Ele ia vivenciar alguém podendo jogar uma coisa no chão e não jogando. Sensacional, né? Sensacional. Demais. Tem um intervalinho, parece que agora, Marcelo? Não, mais uma perguntinha para você. Então, a gente tá cheio. Tá bombando. Pegando esse gancho aí que o Pavani falou, essa questão de experiência já dentro das empresas ajuda a formar líderes, você não concorda? Sem dúvida, né? Mas aquele que tem uma experiência com maturidade. E não uma crença simplesmente de eu aprendi assim, a síndrome da Gabriela, né? Uhum. A escola não prepara um líder. Esquece a excelência. Se você vai fazer um curso de liderança na Fundação Getúlio Vargas, você não vai sair líder. Você vai sair um cara tecnicamente melhor. Agora a líder se faz no convívio, no erro. No erro humilde, errei. Porque quanto mais você erra, mais valioso você fica, se você entender que você errou. Porque como é que eu vou fazer os outros aprenderem depois de tanto erro com você? Você se errou 10 vezes, eu sou muito mais valioso eu que errei 10 vezes do que você que errou uma vez. Porque você aprendeu o que eu aprendi, você tem que errar mais 9. Eu já errei as 9. Agora, o que eu não posso é errar a mesma coisa de 9 vezes. Aí é desgraça. Então, a experiência, a vivência experiencial é a única coisa que transforma alguém em líder. Douglas Pavani vai ter uma segunda parte desse programa, tá? Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui pela nossa TV 10. Aguardo vocês no próximo programa. E vamos agora ao momento da nossa oração. Até mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho te pedir nesse dia, meu Deus, abençoa, Senhor, esse empresário, esse profissional liberal, essa pessoa, Senhor, que se encontra desempregada, meu Deus, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, ela a encontrar o trabalho, meu Pai, e que esse programa nosso, Senhor, seja um programa maravilhoso na vida dessas pessoas. Deus querido, Deus amado, venho te pedir também sobre todas as famílias que nos assistem, meu Deus. Entra com a sua mão poderosa, Senhor, e abençoa. Abençoa nós, Pai, com o nosso conhecimento, meu Pai, que a gente possa passar para o seu povo, Senhor, para a sua glória e para o teu nome, meu Senhor Jesus Cristo. E que essas pessoas venham ser alcançadas, ser maravilhadas através do conhecimento e através de todo o processo que nós possamos passar para elas, meu Pai. É o que eu te peço esse dia. Abençoa essa família, essa pessoa que me assiste, meu Deus.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.